Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto e hoje a gente vai fazer uma análise gráfica, análise técnica. A gente vai ver como que está se comportando algumas altcoins. Vou trazer uma análise de várias altcoins aqui para vocês, principalmente até de altcoins que subiram aí 78% nesses últimos dias. A gente vai discutir tudo isso daí. Ontem a gente teve uma pequena alta, já deu uma animada, tem muito FOMO no mercado. A gente vai discutir sobre isso um pouquinho, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para ajudar o canal. Ano passado, a gente bateu a nossa meta, que era chegar nos 1000 inscritos. Fizemos isso na última semana do ano. E para esse ano aqui, 2023, eu tenho a meta de chegar nos 10.000 inscritos, beleza? Então me ajuda, dá essa força caso você não seja inscrito no canal. Bom, chega de papo, bora começar, né? Vamos ver gráfico, que é o que mais importa aí para nós, o que todo mundo quer saber. Pra gente começar dando uma passadinha aqui lá no mercado americano, né? Lá no mercado americano não, né? Aqui no mercado americano, que eu tô nos Estados Unidos. Mas quando a gente olha aqui, ó, pro S&P, a gente vê que até mesmo o mercado americano, o S&P, se a gente puxar a Dow Jones, se a gente puxar a Nasdaq também, não vou puxar esses gráficos aqui, que eu não quero entrar tanto no mercado americano hoje, mas se a gente olhar aqui direto pro S&P, a gente consegue ver que estamos claramente em uma zona de lateralização que já faz alguns dias, desde o dia 16 de dezembro ali. A gente sabe que o mercado cripto está bem lateral aí e a gente vê que o mercado americano também está extremamente lateral nesses últimos dias. Então é só marcar aí no gráfico, no seu gráfico, como que tá o mercado americano. A gente tem essa linha branca aqui em cima, que é o topo dos dias mais fortes aqui, e também o fundo dos dias mais fortes para quedas também. Então é só marcar essas duas regiões aí. Para qualquer lado que o mercado for, a gente tem um mercado mais direcional, caso ele não entre em uma nova lateralização. Mas durante esse período aqui, cara, é uma merda, porque é difícil você saber para que lado que o mercado vai. Ele pode ir para qualquer lado, ele pode ir para cima ou ele pode ir para baixo. Então a gente sabe que o mercado americano está influenciando as criptos. Quando a gente tem o direcionamento no S&P, por exemplo, na Nasdaq, a gente também tem o mesmo direcionamento nas criptos. Então é importante acompanhar o mercado americano só para saber para que lado que a gente pode ir. Obviamente, se a gente romper isso daqui para cima, isso é muito bullish, porque a gente já tentou romper a linha de tendência de baixa, essa linha laranja aqui, que é a linha do ciclo, a gente teve uma rejeição desse movimento. Só que se a gente tenta pela segunda vez, a gente tem que observar se vai ter novamente uma rejeição. Se tiver outra rejeição, obviamente isso daqui é ruim demais, porque a gente vai ter uma formação de topo duplo, mas há uma probabilidade da segunda vez que a gente testa a região, a gente conseguir romper essa região, porque muitas pessoas já saíram na primeira vez que formou topo, beleza? Então se a gente romper para cima, a gente tem que ficar de olho exatamente nessa região aqui, dos 4.100 pontos. Caso a gente venha romper para baixo, cara, aí são quedas de, no mínimo, até os 3.500 pontos, ou quiçá até os 3.200, que aí aqui já são suportes anteriores, beleza? Então, sabendo disso, você consegue setar as suas expectativas do mercado. Se fizer um rompimento para cima, cara, não tenha grandes expectativas de alta muito forte, porque a gente já tem uma resistência logo em seguida, então a gente pode ter uma alta até essa região aqui. Chegou nessa região, a gente define qual que vai ser a nova expectativa. Se fizer o rompimento, a gente tem uma expectativa mais bullish ainda para realmente ter uma alta mais consistente. Se a gente fizer o rompimento aqui de baixo, cara, é setar suas expectativas que a queda ela vai vir no mínimo até os 3.500 ou quiçá até os 3.200, beleza? Expectativa setada, você não é pego desprevenido, você sabe o que fazer nas suas operações. Seja você abrir uma operação de short para se proteger, seja você, sei lá, cara, fazer um hedge, seja você vender o ativo e estopar a operação que você tá, cara, existem milhares e milhares de estratégias para você se proteger, ou até seja não fazer nada, simplesmente ficar observando, mas ciente de que o mercado vai cair.
Beleza? Bom, chega de falar do mercado americano, vamos puxar as criptos. Quando a gente olha para o Ether aqui, ontem o Ether fez uma movimentação muito bonita, uma movimentação muito interessante. A gente tinha o Ether preso nessa região aqui de lateralização também, desde ali do dia 16, mesma data do S&P, a gente tem o Ether preso dentro de toda essa região aqui, entre os 1.180 e os 1.230 ali. Ontem a gente fez um belo rompimento. Eu gosto de quando a gente tem rompimento e, cara, o rompimento é com força mesmo, mostrando que tem compradores interessados naquele movimento, em fazer aquele rompimento, do que aqueles movimentos de rompimento xoxo, que simplesmente rompe e aí passa 2, 3 candles ali em cima daquela região e depois devolve. Obviamente eu estou olhando para um gráfico de 4 horas, ou seja, eu estou olhando para um gráfico mais curto intradiário, vou esperar movimentações ali em algumas semanas. Lembre, o time frame do gráfico vai influenciar qual é o tipo de profissional que você senta na cadeira. Se você olhar para gráficos de 4 horas, de 1 hora, que é o que a gente vai analisar hoje, a gente vai estar falando em movimentações de alguns dias, quiçá algumas semanas, que não vai passar de movimentações de um mês, por exemplo. A gente não vai estar olhando tanto para isso, a gente vai estar olhando para movimentações mais curtas no mercado. Então, ver essa movimentação aqui no gráfico de 4 horas foi interessante. Teve volume comprador, beleza? A gente rompeu, foi bonito o rompimento. O preço, ele tem que estabilizar. Lembra, volatilidade, contração da volatilidade. Volatilidade, contração da volatilidade. Então, no gráfico de 4 horas, a gente teve volatilidade, contração da volatilidade. Agora a gente vai ter volatilidade de novo, seja para baixo ou seja para cima. Não dá para saber exatamente para onde que vai ir, mas a gente tem algumas coisas claras que aconteceram dentro do Ether. Primeiro ponto foi o rompimento dessa resistência aqui. Então você marca essa linha aqui como sendo rompida. Se a resistência foi rompida, ela se torna suporte. O que você vai esperar? Que o mercado ele faça um pullback no máximo até essa região dessa linha e que ele se segure nessa região aqui que ele rompeu. Caso o rompimento volte abaixo dessa região que foi rompida e comece a fechar candles aqui embaixo, não é dar a agulhada e voltar, é começar a fechar aqui embaixo dessa região, aí a gente pode ter complicações, a gente pode perder essa pequena estrutura de alta, que é as médias começando a apontar para cima, a gente tendo um rompimento com esse volume aqui, aí essas coisas podem começar a complicar. E eu sempre falo para vocês que a gente tem que analisar o pullback. Se você quer entrar em uma operação, naquela movimentação, a movimentação está sendo de alta. Se você quer entrar nessa movimentação de alta, o que você tem que fazer é sempre analisar o pullback. O pullback é a sua oportunidade de entrada. Você não entra quando der a porrada para cima. Deu a porrada para cima, rompeu, ótimo, beleza, a movimentação aconteceu, deixa ela passar e aí você vai analisar o pullback. E como que a gente faz para analisar o pullback? Eu gosto muito de usar Fibonacci para saber até onde o pullback vai ser saudável. Se a gente está olhando aqui para o gráfico de 4 horas, a gente pode puxar aqui um gráfico de 1 hora para saber como que vai ser a movimentação mais de perto. Gráfico de 4 horas e de 1 hora, eles andam juntos, são time frames correspondentes e é só a gente traçar Fibonacci dessa movimentação. Até onde seria saudável o pullback vir? Calma aí, aqui. Até onde seria saudável o pullback vir? Simplesmente entre 0,5 de Fibonacci e 0,618 de Fibonacci. Ou seja, entrou dentro dessa região verde. Para mim, é a região que eu compro, que eu aporto, se eu quiser entrar exatamente nessa movimentação que a gente está tendo, movimentação de topos e fundos ascendentes. Então, eu vou procurar
por compra a partir do momento que a gente chega nessa linha verde. Chegou na linha verde, eu começo a olhar por compra, seja aqui na ponta, seja no meio da linha verde aqui, do caixote verde, ou seja na base do caixote verde. Aconteceu algum candle de reversão, alguma movimentação dentro dessa região verde, ou até mesmo na hora que bateu nessa região verde, aí eu tomo a minha entrada. Às vezes o mercado ele não chega nessa região verde, às vezes a gente tem a movimentação muito forte e ela não chega na retração de Fibonacci de 0,5 e 0,618 de Fibonacci. Às vezes não chega, às vezes simplesmente a movimentação está muito forte e veja, ela para em 0,382 de Fibonacci. Ela pode parar aqui nessa região que ela está, como se a gente olhar aqui atrás, ó, qual que foi essa movimentação aqui, ó? Não, essa movimentação chegou, olha só, dessa alta aqui, ó, dessa pernada, a gente teve a movimentação chegando em 0,618 de Fibonacci, só que aqui a gente ainda não tinha um pivô de alta no gráfico de 4 horas, a gente tinha só ali no de 1 hora, beleza? Então essa movimentação aqui eu não entraria. Agora, nessa nova movimentação, eu entraria, não vou entrar, não vou tradear nessa movimentação, porque eu já tenho algumas operações abertas, pensando no swing trade, então não vou entrar em novas movimentações. Preciso primeiro fechar as outras operações que eu falei com vocês ontem já. Mas quando a gente tá dentro dessa região, pode acontecer, cara, do mercado se segurar aqui, simplesmente ficar dentro dessa região e boom, subir novamente. Isso mostra que a força compradora ela está muito vigente e muito forte. Se isso acontecer, cara, simplesmente eu perco a movimentação, deixo a movimentação passar e eu vou buscar por uma operação lá na frente em outra oportunidade. Porque qual que é o meu setup? Como que eu faço para aportar no ativo quando eu estou tradando o ativo? Eu simplesmente compro o pullback dentro dessa região. Se a gente não chega dentro dessa região, eu não vou comprar, porque o meu setup é comprar dentro dessa região da retração de Fibonacci. Essa é a minha estratégia. Então, cara, eu falo bastante para vocês que todo dia tem oportunidade e nem toda oportunidade ela é para você, como nem toda oportunidade é para mim. Então, se não voltar, se o pullback não acontecer até dentro dessa retração, cara, simplesmente não compro, espero, deixa dar mais uma pernada, o mercado sobe mais uma vez e aí na hora que ele subir mais uma vez, que ele tiver outro rompimento, que ele chegar em patamares mais altos, que será rompendo essa região aqui que ele deixou para trás, chegando em novas resistências, aí eu analiso de novo e aí eu vou buscar por novas entradas, beleza? Essa é a minha estratégia, não tem jeito certo ou jeito errado de você operar o mercado financeiro. Você escolhe a sua estratégia. Eu uso RSI, eu uso Fibonacci e eu uso essa estratégia. É o que eu adaptei para mim e o que funcionou para mim. Obviamente é só você testar, fazer backtests e ir entendendo aquilo que funciona para você. Tem pessoas que vão entrar em 0,382 de Fibonacci, por exemplo, e não em 0,5 e 0,618. Então, cada pessoa vai entrar em uma região diferente. O setup que funciona para mim é esse, beleza? Então, eu olharia para o Ether exatamente nesse momento com esse viés de compra, pensando na retração aqui de Fibonacci dentro dessa região verde. Veja que essa região verde, ela é a mesma região de rompimento que a gente teve do topo anterior aqui. Ou seja, é uma região que ela tem que ter força compradora. Por isso que é interessante você entrar nessa região. E você entrando nessa região, quando você tiver um candle de reversão, você tem um stop claro. Eu sempre falo para vocês, entre na operação com stop claro. O stop vai estar claro, vai estar com 1%, 2% ali, alguma coisa para você surfar, quiçá uma movimentação de, por exemplo, até aqui em cima, até uma próxima resistência que a gente vai ter. Se a gente falar, pô, em uma operação do curto prazo, você tá com uma operação do stop de 1% ali para um gain de 5%. Pô, é uma operação com um ganho muito grande se a gente for comparar com o stop e para quantos dias isso daí vai acontecer, beleza? Então, tô olhando assim pro Ether. O BTC, ele teve uma movimentação boa ontem também, só que ele chegou em uma região de
resistência que não teve rompimento. Na verdade, a gente teve um falso rompimento aqui, deu uma agulhada para cima, pegou simplesmente a liquidez de todo mundo que estava com stop um pouquinho acima desse topo anterior aqui e reverteu. Mas veja que o BTC está querendo abrir as médias também, a gente teve o cruzamento das médias, a gente tem a mesma movimentação que aconteceu no Ether. Na verdade, todo o mercado, praticamente quase todas as criptos ontem tiveram essa movimentação de rompimento, fazendo esse pivô de alta no gráfico de 4 horas, e a gente vai ter nesse momento a retração, o pullback. Olha só, é só a gente analisar com Fibonacci da mesma maneira. Olha só aonde que o BTC já está. Ele está dentro dessa região. E no gráfico de 1 hora, a gente vê que está tendo sombra na ponta vendedora, ou seja, tem compradores defendendo essa região. Perdeu essa região de 0,618, aí complica, aí a gente pode ter o mercado revertendo essa tendência. Mas olha só, pro curto prazo, a gente já tem o BTC entrando dentro dessa região aqui que eu falo que é uma região compradora. Olha só, a gente tem stops, claro, obviamente eu esperaria mais um pouco o BTC, ele simplesmente entrou nessa região, deu uma agulhada, voltou, tá aqui dentro dessa região ainda, mas eu não sinto que a gente ainda teve um candle de reversão com continuidade. A gente teve esse candle de reversão com continuidade, só que a gente teve uma devolução logo em seguida, porque a gente bateu na resistência do ativo. Mas eu já começaria a olhar para o BTC para compra, simplesmente esperar um pouco, esperar quando o mercado fizer essa queda, der um candle de reversão aqui dentro, aí sim eu faria uma entrada. Pode ser que até uma entrada, obviamente aqui ó, nesse candle a faca tá caindo, você não sabe aonde que é a parada, mas você entrar dentro dessa região e já ter um stop abaixo aqui de 0,618, por exemplo, cara, você já tem um stop curto, um stop bom. Qual que é o único problema? Se você pegar a faca caindo, como ela tá aqui, sem esperar um candle de reversão, você pode ser o candle de reversão. O mercado pode agulhar até o seu stop, pegar o seu stop e reverter. E aí você se torna o candle de reversão. Por isso que eu gosto de esperar o candle de reversão. Entrou dentro da região, boa. BTC está dentro da região que eu compraria, dentro da região de retração de Fibonacci. Apareceu o candle de reversão a partir de agora, beleza, eu entro no ativo e vou surfar o ativo porque o stop vai estar abaixo do candle de reversão. Não pego a faca caindo nesse momento porque senão eu posso ser o candle de reversão, beleza? Bom, dito isso do BTC, olha só, o BTC está caindo mais ainda. Se esse candle formar um candle de reversão aqui dentro, ótimo, é um candle interessante para poder entrar. Mas eu preciso esperar com que esse candle feche. O candle acabou de abrir, daqui 1 hora, na hora que a gente tiver o fechamento desse candle aqui, se ele fechar como um candle de reversão, sombra compradora, né, da parte vendedora aqui, a gente fechar com essa sombra aqui embaixo e o candle verde, ótimo, vai ser um candle de reversão. Vou colocar a minha entrada acima desse candle e no próximo candle, se abrir rompendo ele, eu faço a minha entrada, beleza? Mas do jeito que está formando aqui, ó, já é um bonito candle de reversão. Nesse momento, do jeito que o candle tá, ele já é um candle de reversão. Só que eu falo para vocês, espera acontecer o fechamento do candle para você confirmar aquela entrada. E se acontecer do candle de reversão for muito forte ao ponto desse mesmo candle romper os topos tudo aqui e aí o seu stop ele ficar muito longe, cara, simplesmente não entra, deixa passar, espera a operação passar, espera a movimentação, outra oportunidade lá na frente você vai ter novamente. Então espera, nem toda oportunidade é para você, mas se você tiver esse viés de sempre olhar para o mercado sabendo que você tem que entrar quando a oportunidade estiver boa, você tem menos chance de tomar stop, beleza? Então é simplesmente aguardar por uma formação do candle de reversão, um fechamento do candle para você poder entrar. Quando a gente olha para a Matic,
Matic também teve essa movimentação de alta e ontem eu estou com operação aberta em Matic, cheguei a comentar com vocês ontem, entrei na formação desse fundo aqui de Matic, foi aqui? Não, foi aqui em 77 centavos. Se eu não me engano foi aqui. Eu acho que eu entrei na formação desse fundo aqui. Não, eu acho que eu entrei um pouco antes. Não foi exatamente aqui. Eu não sei se foi em 70 centavos ou se foi em 75 centavos. Não lembro agora. Mas eu tô com a operação aberta em Matic. Só que, olha só, Matic, ela tinha uma linha de tendência de alta aqui no curto prazo, só que ela tá perdendo essa linha de tendência. Ela pode reverter logo em seguida? Sim, ela pode reverter logo em seguida. O que me preocupa mais não é a linha de tendência de alta, sempre é a retração de Fibonacci. Então, para mim, Matic ela pode voltar até o 7,8 aqui. Só que se perder o 7,8, aí sim eu acho que o ativo ele vai cair mais. Aí sim eu acho que a gente perdeu toda a retração saudável de Fibonacci. Perdeu 0,618, eu já considero que a alta pode ser invalidada e que a gente vai voltar pelo menos até a base da alta ali. O mercado vai entregar mais quedas. Mas olha só, olhando para Matic, Fibonacci está dentro da mesma região. A região de compra, a região de aporte, na minha opinião, no meu setup, 0,5 e 0,618. Entrou dentro dessa região, beleza? Fechou um candle de reversão dentro dessa região, beleza, eu tomo a minha entrada. Então, se a gente olhar tanto BTC, se a gente olhar Ether, se a gente olhar Matic, todo o mercado, ele está com essa formação. Apenas o Ether, que está com uma força maior, né, por conta do rompimento, ainda não chegou dentro dessa região de 0,618 de Fibonacci. Mas, tanto BTC quanto Matic já está dentro dessa região. Quando a gente olha para Solana, cara, Solana é o ativo altcoin que subiu 78% nesses últimos dias. Foi uma subida muito forte, considerável. A gente saiu de lá de $8 e foi parar em $14 já. E para mim essa alta da Solana, ela não é sustentável. A gente tem o ativo em extrema tendência de baixa aí quando a gente olha para o gráfico diário, principalmente depois que a FTX quebrou, a gente teve grande perda de confiança no protocolo da Solana, porque a gente tinha a Alameda Research por trás do protocolo. Como investidor, a gente vê que os NFTs está saindo da rede, cara, tá tendo vários problemas aí na rede nesse momento. Para mim, tudo que Solana estiver fazendo nesse momento, ela vai estar em busca de um topo mais baixo do que o topo anterior. Simplesmente acredito que o ativo ainda vai continuar a queda. Pode ser que algum momento vai reverter. Algum momento o ativo ele deixa de seguir a tendência dele. Isso é óbvio, porque a gente tem reversão de um ciclo. Então todo ativo que está em tendência de baixa, uma hora vai ser revertida. Mas, como já dizia Charles Dow, até que uma tendência seja revertida, ela é válida. Então, se a gente está com essa linha de tendência de baixa, se a gente está com essa mega estrutura de tendência de baixa no ativo e o ativo não está conseguindo mostrar a estabilização em uma região, a gente simplesmente continua considerando essa tendência de baixa. Por isso, ontem, puxando o gráfico de 4 horas, eu também estou com uma operação aberta em Solana, só que Solana eu estou simplesmente com uma operação aberta na ponta vendedora. Estou shortando Solana, porque a movimentação foi muito alta, foi muito forte. 78% em alguns dias é muita coisa para um ativo. É uma alta muito forte, muito expressiva e para mim não vai ter continuidade nessa movimentação. A gente já chegou em regiões onde a gente tem resistências que não foram rompidas anteriormente. Veja só, 1, 2, 3 topos nessa região. A gente já está próximo dessa região aqui. Dá para saber se a gente vai chegar lá ou não? Cara, não dá para saber se a gente vai exatamente chegar lá ou não. Mas como a gente já está próximo dessa região, como a gente já começou a demonstrar formação de topo no gráfico de 4 horas, como o RSI já entrou em sobrecompra no gráfico de 4 horas, eu já estou com um stop, obviamente um stop longo
porque estou falando de um ativo que está com alta volatilidade, então estou com stop de 14% e vou buscar um gain de 40%, por exemplo, que é para ele voltar até essa base aqui. Então estou com essa operação em Solana aberta, operação de short, simplesmente com um stop aqui em cima. Veio aqui em cima, cara, toma stop, beleza, a operação não foi para o sentido que você quer. Recentemente, eu já tomei um stop em Solana e, cara, tá tudo bem, faz parte. Se você é um trader, se você está na ponta de trade, faz parte você tomar stop. O que você tem que gerenciar é quanto de stop você toma, quantos stops você toma, para você tomar menos stop e ter mais gain. Se você é um trader, cara, esquece, você vai tomar stop. Você tem que ter... Primeiramente, cara, se você é um trader, você tem que entrar no jogo para ganhar. Só que você tem que saber que em alguns momentos você vai perder. O que importa é as perdas não serem maiores do que os ganhos. Você não pode ganhar de colher e devolver de balde. Isso não pode acontecer. Se acontecer, aí você tá ferrado. Você tem que ver o seu gerenciamento de risco, beleza? Mas a intenção de você ser um trader é você ganhar de balde, pode ganhar um balde só e devolver em 5, 6 colheres, ou seja, ganhar exatamente em uma operação, bastante lucro, e devolver em pequenas operações, 5 operações, não devolver todo o lucro que você fez, mas devolver uma parte em colher, beleza? Então é só gerenciar o seu risco nesse momento. Não vejo que Solana seja sustentável, toda essa alta que ela tem, principalmente por ela já ter subido quase 100%. Então eu vejo que não é sustentável. Caso a gente tenha os mercados voltando, cara, se Matic voltar, se BTC voltar, se Ether voltar, se o S&P começar a cair, a gente pode ter Solana rasgando para baixo. Na mesma velocidade que ela subiu, ela pode cair também, beleza? Então, por conta disso, estou com operação de short em Solana e operação aberta de long, né, comprado em Matic. Bom, quando a gente olha para Cardano, a gente vê que Cardano também está na mesma estrutura, entrou na mesma movimentação que o BTC, que o Ether fez um rompimento, está rompendo suas resistências e agora ela está em uma região aqui meio que sanduichada. Por que sanduichada? Porque ela tem vários topos aqui. Olha só, ela tem um topo aqui em cima, ela tem outro topo aqui e ela tem outro topo aqui também. E tem esse topo aqui, ó, que ela rompeu. Então veja como que a Cardano ela tá bem sanduichada aqui entre resistência. Espera essa movimentação acontecer, deixa o ativo andar. Eu não gosto, eu prefiro ficar fora desse ativo nesse momento, porque a gente tem várias resistências logo acima, logo abaixo e o preço está sanduichado. Nisso daqui, você pode ter a mesma análise que eu falei do Ether? Sim, você pode ter a mesma análise que eu falei do Ether, que é simplesmente traçar a Fibonacci aqui, esperar por um pullback para poder fazer uma entrada. Só que como a gente tem esse monte de resistência, eu prefiro aguardar a próxima movimentação e não essa movimentação. Porque a próxima movimentação, ela vai ser uma movimentação mais clara, aonde eu vou ter resistências mais afastadas. Olha só, eu vou ter uma resistência aqui, depois eu vou ter uma resistência aqui, depois eu vou ter outra resistência aqui. Olha como as resistências estão mais afastadas. Essa região aqui, ó, é meio congestionada. Então, eu ficaria de fora. Se fosse para operar, eu prefiro escolher outro ativo. Se fosse para operar, eu não operaria Cardano, por exemplo, operaria Ethereum, que está mais claro aqui, do que, ou Matic mesmo, Matic também tá mais claro, do que simplesmente operar Cardano, beleza? Quando a gente olha para a Polkadot, a gente tem a Polkadot também fazendo essa movimentação de alta, querendo entrar em tendência de alta no gráfico de 4 horas, veja as médias rompendo para cima, fazendo a movimentação para cima, e a gente tem Polkadot também com algumas resistências, mas veja que ela já marcou aqui, ó, a última resistência, fez a contração, só que ela está contraindo, acho que mais do que ela deveria. Vamos ver aqui, ó. Se a gente traça a Fibonacci, puxa o gráfico de 1 hora, a gente vai ver que
Polkadot, olha só, Polkadot, ela entrou na região de compra, região que eu falo para vocês, e olha só, ela tá tentando construir um candle de reversão. Então, Polkadot também poderia dar uma oportunidade de entrada caso ela constitua um candle de reversão. Mas veja só que Polkadot já tentou formar essa reversão anteriormente aqui. Se ela tentar pela segunda vez formar essa reversão e não conseguir, a gente vai ter Polkadot vindo devolver toda a alta que a gente teve ontem. Só que Polkadot, olha só, tá mais interessante até mesmo do que outros ativos. Isso eu vi agora. Não do que Matic, mas talvez do que Ether, deixa eu só ver, talvez do que Ethereum, Polkadot esteja mais interessante do que Ethereum, porque a gente está com o RSI da Polkadot chegando em regiões de sobrevenda, regiões que anteriormente dentro dessa movimentação, olha só onde que a gente teve a mínima do RSI aqui dessa movimentação. Quando a gente analisa, desde aqui que começou a movimentação de topos e fundos ascendentes, olha só, topos e fundos ascendentes, a partir daqui que eu marquei, olha só que o RSI, a mínima, foi exatamente nessa região aqui dos 33. Então, ela está chegando próxima dessa região. Fez esse candle de reversão aqui, beleza, dá uma oportunidade de entrada. Lembrando, cara, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui não é recomendação de investimento, é como eu me comporto, como que eu analiso o mercado. Eu estou te ensinando, não estou pescando o peixe e te entregando o peixe. Não, cara, tô te ensinando a pescar. Tô mostrando como que eu uso o meu setup, como que eu faço as minhas operações do curto prazo, como que é a minha visão e também quando eu faço operação do longo prazo, eu trago para vocês qual que é a estratégia, como que eu faço isso, como que eu analiso isso. E, cara, essa é a beleza da coisa, você poder aprender comigo como eu pesco, como que eu consigo pegar o peixe. Simplesmente você adaptar isso para o seu dia a dia, testar e ver se funciona, beleza? Bom, o que mais que eu queria falar? Bom, queria falar de HNT, mas não vou trazer muita análise de HNT. HNT é simplesmente um protocolo que eu gosto muito da ideia, eu acho que a empresa tem muito aí para frente. Para mim, HNT é o primeiro protocolo que eu enxergo que une a blockchain com a vida real, só que infelizmente a HNT está passando por poucas e boas. A última é ela ter migrado para Solana e a gente vê que Solana está com alguns problemas e a gente vê que a HNT está derretendo. E veja só como que a HNT, cara, tá com uma pressão de venda muito forte. Se a gente olha para o gráfico diário, ela não está conseguindo dar respiro. Olha só, teve uma alta aqui, logo em seguida devolveu a alta. Hoje também ela está subindo na data de hoje e já está tendo sombra vendedora. O candle fechou desse jeito aqui, provavelmente a gente vai ter mais queda, mais movimentação para baixo ainda de HNT. A HNT tem pouco histórico, porque é um protocolo novo, mas a gente tem regiões aqui de mínimas em $1 ali e 14, e depois ela pode parar nessa mínima aqui de 75 centavos, caso chegue exatamente nessas regiões, beleza? Mas eu prefiro ficar fora do ativo, porque nessa movimentação, olha como as médias estão muito abertas para baixo, não está dando respiro nenhum. Aqui na HNT eu coloquei uma média de 30 dias, veja como a média de 30 dias ela vem servindo como resistência em todo o ciclo. Olha só, topo, topo, falso rompimento, topo, 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 falso rompimento, topo novamente. Cara, a HNT tá com a média de 30 dias aqui servindo como um peso. E novamente aqui, ó, falso rompimento, falso rompimento. Então a HNT eu vejo que tá em uma mega estrutura de baixa aí. É um protocolo que é uma pena, mas o bear market está aqui exatamente para isso, para limpar o mercado, desalavancar o mercado, testar os protocolos. Caso a HNT não consiga sobreviver durante o bear market, ela não era uma empresa boa o suficiente, merecedora de um próximo ciclo. Caso ela sobreviva ao longo do bear market, é um protocolo que eu gosto muito sim, é um protocolo que eu vou ficar de olho durante o bull market, porque para mim
É uma ideia muito louca, uma ideia genial, muito boa. Beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Espero que você tenha gostado da análise. E se você gostou, deixa seu like para dar aquela força pro canal e também para eu saber que o conteúdo está sendo relevante e criar mais conteúdo. Obviamente, eu olho os vídeos que têm maior performance e crio mais conteúdos em cima dos vídeos que têm maior performance. Faço essa análise do canal também. E caso você não seja inscrito, cara, se inscreve aí, me ajuda a buscar essa meta de 2023, que eu te ajudo também junto com as análises. E eu tenho certeza, me dá um time de uma semana. Se você se inscrever em uma semana, o que eu falar aqui não fizer sentido para você, tudo bem, pode dar one follow. A gente continua sendo amigo, não consegui atender as suas expectativas, mas eu tenho certeza que em 7 dias eu vou fazer um ótimo trabalho e vou fazer de tudo para manter você aqui dentro do canal, beleza? Então é isso. Tamo junto, forte abraço e eu vejo você amanhã. Valeu!